Oi, gente, seja bem-vinda ao canal Lídia Costa Cultivando no Quintal. Para atender aí o pedido das pessoas que falaram que queriam saber como foi que eu fiz os arranjinhos na casca de ovo. Eu chamei de arranjoterapia, porque eu acho uma terapia fazer esses arranjinhos com a casca do ovo. E agora, atendendo a quem gostaria de aprender a fazer o arranjinho, eu vou mostrar como foi que eu fiz. É algo muito simples, muito fácil de fazer. A gente não vai quebrar o ovo assim, normal, como a gente quebraria se não fosse fazer nada com a casca. Então, eu vou quebrar aqui o ovo. Eu começo a quebrar pela pontinha aqui. Ó, eu dou uma batidinha, vou quebrar a pontinha e eu vou tirar. Eu vou retirar aqui um pouquinho da casca e vou retirar o ovo lá de dentro. Só que vou abrir aqui uma portinha, gente. Ó, abri, aí eu vou colocar o ovo aqui. Coloquei, vou fazer com dois aqui. Esse aqui é o vaso de cerâmica branca, esse aqui é o vaso de cerâmica com cerâmica, né? Então vamos lá, ó. Bati na pontinha. Gente, isso aqui não é difícil para abrir o ovo assim. Eu sempre preferi abrir o ovo assim, porque quando a gente abre o ovo assim, a gente já sabe se ele vai estar bom ou não. Quando a gente quebra ele, né, pode levar aquele susto de quebrar um ovo podre. Então, assim, eu já tenho certeza que ele vai estar bom. Então, isso aqui, além de você poder usar a casca aí para fazer o arranjinho, você vai já conferir se o ovo tá bom ou não. Agora eu vou ali dar uma lavadinha na casca e volto para mostrar o resto. Agora que a minha casca já tá lavadinha, eu vou esculpir esse ovo aqui, quebrando, e vou para fazer o desenho onde eu quero que as suculentas ficam. Eu uso a tesourinha, mas você pode usar a unha mesmo, mas eu prefiro usar uma coisa assim mais um ferrinho, uma tesourinha, uma ponta de uma tesoura. E aí a gente vai quebrando, ó, quebrando ela aqui delicadamente e vai abrindo o vão que você quer, onde que as suculentas ficam aparentes. Então eu vou fazer isso aqui. Se eu quisesse um ovinho assim, como se fosse só um decote aqui nele, ó, eu já deixaria todo assim. Então, nesse caso aqui, eu vou querer fazer a menininha. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou contornar a outra lateral. Eu já fiz uma lateral e agora eu vou virar e vou fazer a outra lateral. Então, eu começo aqui de cima, seguindo a mesma linha, né? Para ela ficar com o rosto harmônico. E aí, eu vou cortando aqui com a com o que eu quiser, né? Eu tô usando aqui a tesourinha. E aí, isso aqui a gente faz delicadamente, né? Isso aqui que eu falo da questão da habilidade, porque se você for brutamente fazer isso aqui, você vai acabar quebrando a casca toda sem formar aí o desenho que você quer, né? Então, né, isso que a gente quer, ó. Então, eu quebrei de um lado e do outro, porque eu vou fazer o rostinho dela, ó, um lado e do outro. E aqui eu vou fazer o rostinho. E aí eu quero baixar esse aqui mais para poder colocar mais suculenta e ficar como se fosse um cabelinho. Aí eu venho aqui, ó, e corto mais um pouquinho. Abre esse vão aqui de cima também. Aí se eu quiser fazer mais um outro vão aqui, ó, aí fica o outro modelo. Mas eu vou fazer só com esses dois aqui, como se ela tivesse com o cabelinho amarrado de um lado, uma chuquinha aqui, outra aqui, né? E agora, eu vou furar esse ovo, olha, eu vou furar. Apesar de pequeno, a gente precisa
de um furo, porque é para a água não ficar parada aqui. E aí eu vou furar. É só pegar uma coisa. Furei o ovo. Tá furado. Aí eu vou pegar um barbante, um negócio de algum pavio de algodão, pode ser uma lã, pode ser qualquer coisa aí que você acha que vai pegar a umidade. Eu vou enfiar esse barbante aqui, ó, lá dentro e deixando um pedacinho para cá, para fora. Ele vai ficar aqui dentro antes de eu colocar o substrato. Aí eu vou pegar o meu suporte. Esse suporte aqui que eu estou usando é uma tampinha de caixa de leite. Você pode usar o tamanho que você quiser. Quanto maior, que mais alto, né? Mais água vai poder ficar aqui. Esse aqui é uma tampinha pequena, então não vai ter muita água parada, mas vai ter um pouquinho. Então agora eu vou colar esta tampinha aqui. Como que eu colo? Eu vou pegar a cola instantânea, e eu vou passar a cola aqui nessa borda da tampa, ó. Na borda da tampa, onde eu sei que vai ficar o contato com a casca. Aí eu vou passando. Passei a cola instantânea. E aí eu vou posicionar aqui. Não pode estar molhada a casca, tá? Tem que lavar e secar. E eu vou segurar um pouquinho para ela fixar. Agora já tá fixa. Eu vou reservar essa aqui e vou fazer do branco agora. Como eu vou fazer duas menininhas, eu vou fazer igual aquele lá. Eu vou abrir de um lado e agora eu vou abrir do outro. Confere para ver se tá certinho uma parte com a outra. Prontinho, hora de furar. Quando a gente vai regar de borrifador. A gente não vai sapecar o mangueirão aqui, porque se a gente fizer isso antes da suculenta estar enraizada, ela vai acabar caindo, né? Então, antes dela enraizar, você tem que tem que regar usando um borrifador. Na hora de colocar a tampinha aqui também, ó, observe se não vai ficar torto, porque como a cola é instantânea, quando a gente coloca torto, às vezes não tem como mais, não tem como consertar. Agora, eu vou encher isso aqui com o substrato. O outro detalhe, gente, o substrato ele precisa estar úmido, ele não pode estar aquele substrato leve e muito seco, ele tem que estar substrato bem úmido para na hora que colocar a suculenta elas não ficarem caindo. Que se você colocar um substrato muito solto aqui, ó, na hora de você colocar as suas mudinhas, elas vão cair todinho. Então, por isso que tem que ser sim um substrato bem úmido para poder ele compactar aqui dentro e formar o ovo novamente. Ó. É como se eu estivesse colocando o recheio do ovo aqui de novo, olha. Então, ele forma o ovo novamente. Quer dizer, completo, né? A casca contém. E a outro detalhe para fazer esses arranjinhos, gente, é a escolha da suculenta que você vai colocar aqui. As suculentas para você fazer esse arranjinho não pode ser uma suculenta pesada, não pode ser aquelas rosetas pesadas e não pode ser aquelas suculentas sem muito sem caule. Ela precisa de ter um caule. Então, aquelas suculentas que dão os bracinhos são as mais fáceis para você fazer isso aqui. Por isso eu gosto de usar Letícia, Milky Way, no caso dessa que eu estou usando Milky Way. Outra que fica legal também, o Sedum Palmeri.
outra que fica. O Sedums, Pachifilo, Rubroticto, todos ficam ótimos para fazer isso aqui, porque eles têm os cabinhos bem longos. Então agora eu só vou colocando, olha, é muito fácil, ele fica bem seguro aqui, ó, não fica caindo, porque o substrato está molhado, então ele fica bem firme aqui, ó. Aí a gente vai enchendo, olha. Você coloca a quantidade de rosetinha que você quiser. A gente coloca aqui a quantidade que cabe. Então, você vai, quanto mais cheinho, mais fofurice vai ficando. Vou enchendo. Aí, chegou aqui no meio, ao invés de começar do meio para cá, eu volto aqui e começo do finalzinho aqui para o centro. Cabinho longo. As suculentas precisam estar também sem raiz, tá? Para poder facilitar, porque não tem como você colocar várias suculentas aqui se elas têm raiz. Então, as raízes impedem de fazer esse arranjinho. Mas é uma coisa que desenvolve bem rápido, assim, ó. Não tem problema nenhum, elas não apodrecem pelo fato de estar sendo plantada sem raiz, ela fica tudo bem aqui, gente. Pronto, terminei, ó. Aí eu vou fazer, como eu amo boneca, né? Eu vou fazer agora os desenhos. Eu pego uma caneta retroprojetor, aquela caneta que não sai com água, e eu vou fazer os olhinhos dela. Eu só faço é como se fosse a sobrancelha virada para cima. Tem que fazer olhando para mim, senão ela vai ficar torta, né? Porque essa aqui eu quero que ela fique com o olho fechado. Aí agora é só fazer os cílios. A gente faz curvadinho, ó. Não pode ser reto, tem que ser curvado. Ó, curva. Agora faço a boquinha. Pronto. Tá pronto o arranjinho. Aqui, nesse momento aqui, é bem importante vocês encher o ovo bem cheinho mesmo. Ovo não, né, gente? A casca do ovo. Como se estivesse fazendo um coquedama, bem assim, firmezinho, bem cheio. Não pode ficar vazio, senão não dá certo. Pode apertar com o dedo. O substrato aqui dentro pode ser colocado seco e depois molhado, ou pode molhar antes, como eu fiz. Aí vai ser do jeito que você quiser. Então, ele só precisa estar úmido na hora de plantar. Ó. Tapei toda a parte que eu fiz com a terra, com o substrato. E agora é só plantar. Quando você pega lá a rosetinha que ela tem muita folha assim, ó, é só retira as folhinhas e deixa ela bem pequenininha, que aí fica mais delicado. Você pode fazer um de um lado, vai retirando as folhas.
procura fazer as rosetinhas do mesmo tamanho para ficar harmônico, ou outra do outro lado. Gente, outra coisa, o substrato não pode ter nada que possa tropeçar com os cabinhos da suculenta. Ele tem que ser uma. Se você for usar substrato aquele pronto, ele costuma ter umas casquinhas mais grossinhas. Então você precisa peneirar para ficar um substrato assim bem uniforme, sem nenhuma pedrinha para poder tropeçar, para poder impedir na hora de enfiar os cabinhos da suculenta. Então, terminei, agora só fazer o rostinho. Ó, para fazer o olhinho fechado, eu fiz como se fosse uma sobrancelha virada para cima. E para fazer isso aqui, esse olhinho, eu vou fazer um U virado para baixo. Fiz um U, aí eu vou passar como se fosse fazendo a sobrancelha, ó. Fechando o U. Fechei o U. Fechei. E agora eu vou fazer a parte preta do olhinho. Colorido de um lado. Ficou maior que o outro, você ajeita. E agora eu vou fazer ela sorrindo. A boca ficou torta porque eu estava preocupada em mostrar aqui para vocês, mas aí é só marcar certinho aqui e fazer ela no meio certinho. Mas não tem problema também ficar com a boquinha torta também não, que fica charmosinho. Então ficou pronto aí, ó, os dois arranjinhos. E eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, dê seu joinha. Até o próximo vídeo.